Graça e paz a todos e todas. É um grande prazer poder compartilhar desse tempo mais uma vez com vocês. A gente tem vivido aí uma situação de privação, a gente tem falado isso repetidamente, mas de fato é muito diferente para nós ter que vivenciar a experiência de ser igreja nesse distanciamento. Então, esse tempo da escola dominical tem sido muito importante para continuarmos juntos, alimentando a nossa fé, alimentando a nossa espiritualidade. Então é muito importante que você participe, você, meu irmão, minha irmã, que faz parte da Igreja Metodista em Taboão da Serra, continue participando, continue compartilhando esse vídeo. Você que não faz parte da Igreja Metodista em Taboão da Serra, talvez não saiba muito bem do que se trata esse vídeo. Esse vídeo tem sido produzido semanalmente por diversos irmãos e irmãs da nossa igreja, com a intenção de alimentar o povo de Deus durante esse tempo em que nós estamos distantes da igreja local, distantes do espaço de relacionamento que nós tínhamos toda semana. Então confere esse vídeo é mais um vídeo da Escola Dominical da Igreja Metodista em Taboão da Serra. Muito bem, nós estamos aqui mais uma vez para conversar acerca da palavra do Senhor, acerca daquilo que as Escrituras têm a dizer para a nossa vida, para o nosso comportamento enquanto ser humano, para a nossa vida enquanto cristão e cristã. O texto que nós leremos hoje é o texto de Lucas, capítulo 14, versículo 7 ao 14. Mas antes de ler o texto bíblico, eu quero com você pensar um pouquinho acerca da nossa sociedade. Nós vivemos numa sociedade com uma série de contradições, com uma série de problemas sociais, estruturais, mas uma coisa que desperta muito a nossa atenção e que diz muito respeito ao que nós iremos falar hoje é a questão da fama, de como nossos relacionamentos muitas vezes são direcionados e são dirigidos por questões como honra, mérito, fama, até mesmo dinheiro tem um papel extremamente importante na tomada de decisão. Às vezes o dinheiro influencia até mesmo a organização do nosso bairro, muitas vezes as disposições dos imóveis e tudo mais, tudo isso está ligado à questão do dinheiro também. E muito disso acaba criando na nossa sociedade de alguma forma, um costume de dar valor às pessoas de forma diferente. E aqui eu não estou falando sobre reconhecimento, sobre honra que você dá a alguém que realmente merece. Eu estou falando sobre o momento em que a gente passa a tomar as nossas decisões pensando naquilo que iremos receber em troca, pensando na honra que iremos receber em troca. A gente passa então a agir com o interesse de receber alguma coisa, de ser recompensado. Esse tipo de atitude não é necessariamente positiva. É claro que quando a gente pensa, por exemplo, no trabalho, o seu esforço vai ser recompensado e tal, é diferente. Eu estou falando aqui de uma posição negativa. Às vezes o que eu faço por alguém, eu fico pensando no que eu vou receber em troca. Eu faço as coisas querendo me colocar numa posição de honra. Então, essas atitudes, normalmente, a gente vai considerar elas contraditórias ao reino de Deus e diferentes, divergentes ao reino de Deus. É muito importante a gente pensar também na questão das redes sociais. A gente está aqui hoje compartilhando uma aula no YouTube e a tecnologia, nesse sentido, tem sido fundamental para nós. A tecnologia não é necessariamente negativa, a gente não pode falar isso. Agora, muito do que se estimula através das redes sociais tem gerado em nós um sentimento muito contraditório. O que eu quero dizer? A gente, quando posta uma foto nas redes sociais, nós queremos saber quantas curtidas nós vamos levar, quantas visualizações nós vamos receber. Essas coisas não são, por si só, em sua essência, negativas. Mas quando a gente começa a trabalhar em cima dessa questão de obtenção de honra, de obtenção de valor, a partir das nossas atitudes, a gente pode acabar
caminhando para um lado que é contraditório ao que as Escrituras nos ensinam. E aí, nosso texto vai falar sobre um contraponto. Quando a gente pensa então na exaltação pessoal, nosso texto vai falar sobre a questão da humildade. E aí eu quero te convidar a compartilhar comigo essa leitura. Capítulo 14, versículo 7. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele te diga, dá um lugar a este. Então irás, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga, amigo, senta-te mais para cima, ser-te-ás isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que havia convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e seja recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. O texto que nós lemos nos convida a repensar a lógica que nós falamos aqui, de uma sociedade que se organiza a partir da honra, de uma sociedade que se organiza a partir da exaltação pessoal. É melhor usar a exaltação pessoal do que honra, porque honra tem sim um significado positivo. Agora, a exaltação pessoal, essa questão da individualidade, tem um caráter extremamente contraditório ao que nos ensina a palavra de Deus acerca do reino de Deus. Olhando para esse texto, eu quero aqui falar um pouco sobre a estrutura dele de forma muito breve, mas para a gente poder entender como ele se articula. O texto se inicia no versículo 7 e vai até o versículo 10, e aí a gente tem uma parábola que Jesus conta aos convidados. O versículo 11 ele serve como uma dobradiça, ele articula a parábola com o restante do texto e condensa bastante do conteúdo do que Jesus está ensinando, do que Jesus está aqui explicando. Versículo 12 ao 14, Jesus então apresenta uma ilustração, um banquete, quase que um protótipo de uma experiência verdadeira do cristão. Então a gente tem essa estrutura, essa pequena estrutura muito breve que nos ajuda a entender. A gente tem a parábola inicial, o versículo 11, que condensa toda essa ideia e que articula, que serve de ponte. A gente pode usar essa ilustração também. E o versículo 12 a 14, o momento em que o evangelista apresenta o texto de uma forma, apresenta uma ilustração, que Jesus apresenta uma ilustração. É muito interessante a gente tentar entender um pouco essas estruturas internas do texto bíblico. Você não precisa necessariamente fazer essa estrutura toda vez que você lê um texto, mas é legal, é interessante demais você tentar identificar como, de alguma forma, o texto se organiza internamente. Você não vai sentar e fazer uma estrutura, você pode até fazer, se você fizer, vai ser extremamente produtivo, é um exercício muito interessante. Mas faça isso mentalmente. Isso nos ajuda a compreender melhor o que o texto bíblico está querendo dizer, porque a gente consegue então separar e elencar os assuntos, os temas que estão sendo falados. O texto começa então com essa parábola que Jesus apresenta. E aí vem uma pergunta. Jesus está falando apenas sobre uma questão de etiqueta, uma questão de bom relacionamento? É uma regra simples que Jesus está apresentando, que fala sobre como se portar num jantar, num momento social? É sobre isso que Jesus está falando? A resposta
é clara e é obviamente que a gente pode falar que não. Jesus não está falando somente sobre uma regra. Jesus não está falando minimamente sobre um costume, uma prática que deve ser realizada em banquetes, em momentos sociais. Jesus está falando sobre algo mais profundo e algo que vai além dessa regra de etiqueta. Essa regra que Jesus cita é uma coisa que faz sentido para o pessoal da época, que era como se fosse uma sabedoria popular, algo que dava ao povo uma orientação simples de como se relacionar. Jesus ele faz uso desse conhecimento para poder falar sobre algo mais amplo e algo mais profundo. Por exemplo, a gente precisa entender como que se organizavam esses banquetes naquela época. A gente está falando aqui sobre um momento em que alguém convida pessoas para estar junto com ele e participar de uma refeição. Esses banquetes eram basicamente para poder valorizar a pessoa, valorizar o status social daquela pessoa a partir de uma série de questões. Então a gente tem ali uma intenção primária já nesse banquete. É para alimentar o ego, é para alimentar a exaltação pessoal. E os convidados eles têm uma ordem de importância. A mesa, talvez na sua casa não tenha, mas a gente tem um costume muito, pelo menos aqui no Rio, com amigos e familiares, a gente sempre brincava que quem senta na ponta da mesa é quem vai pagar a conta. Então, de alguma forma, essa pessoa é a pessoa mais importante porque é o cara que vai pagar a conta e é a pessoa que tem mais condição financeira ou que está responsável ali pelo pagamento. E não é muito diferente. Você tem, então, o lugar mais importante, que é do anfitrião, e os lugares mais próximos do anfitrião, que são, de alguma forma, para pessoas de mais importância. E ele tem, então, um último lugar, que é praticamente o lugar do servo. É praticamente o lugar da pessoa que vai ficar responsável pelo serviço. E o que Jesus fala? Você não pode chegar no banquete e já sentar nos lugares mais acima. Você tem, então, que sentar no último lugar. Porque aí você não corre o risco de ser convidado a se colocar em lugares mais inferiores. Pelo contrário, você corre o risco de ser chamado para ir para um lugar mais acima. Era muito comum ter uma série de regras entre os judeus e tudo mais para tentar minimizar esse tipo de conflito. Era comum que você tivesse regras que orientassem, não, se você chegou lá, você viu uma pessoa que você acha mais importante que você, senta 2 ou 3 lugares depois dela, para você então não correr esse risco. Mas a regra de Jesus ela é radical nesse sentido. Ela não é para minimizar o problema, ela acaba com esse problema porque ela vai no interior da pessoa. Você precisa então entender que o seu lugar é se colocar no lugar de mais humildade, é se colocar no último lugar e assumir essa posição, sem querer que alguém necessariamente te convide. Você assume o último lugar tendo essa consciência que esse é o lugar do seguidor de Jesus Cristo, da seguidora de Jesus Cristo. É muito importante você ter essa consciência que é isso que Jesus está ensinando. Ele está quebrando essa lógica. A regra estabelecida pelo reino não é uma regra para minimizar as consequências, para minimizar a problemática. Ela vai na raiz e altera todo o significado. O padrão oferecido por Jesus é um padrão diferente do padrão daquilo que a gente chama do mundo ou do século. É um padrão diferente do padrão secular. O texto então vai continuar. Vou deixar o versículo 11 para o final. E vamos falar então sobre o versículo 12 a 14. O versículo 12 a 14 vai falar para a gente acerca de uma ilustração, um banquete que Jesus apresenta. Os convidados desse banquete não devem ser amigos, familiares, parentes, pessoas que têm posses que podem retribuir o convite. Os convidados desse banquete devem ser pessoas pobres, pessoas necessitadas, pessoas doentes, que não terão a condição de retribuir o convite, porque não é esse o objetivo. O objetivo do banquete é convidar aqueles que precisam, ou seja, trazer para perto pessoas que necessitam do convite, que necessitam do cuidado. Esse é muito simples, é muito claro.
A gente tem aqui uma inversão da lógica. A lógica é óbvia, às vezes é muito comum a gente dar com a intenção de receber. E o que Jesus está propondo é dar simplesmente por dar. E aí tem uma palavra que a gente gosta muito dessa palavra quando a gente está pensando em receber, mas quando a gente está pensando em dar, às vezes a gente não tem a mesma compreensão. A gratuidade. Gratuidade é algo que é completamente presente no reino de Deus, mas que muitas vezes a gente faz uma exclusão das nossas atitudes, dos nossos posicionamentos e acabamos, de alguma forma, agindo de forma diferente. Tem uma série de virtudes, de conhecimentos que são importantes para o reino de Deus. A gratuidade, a hospitalidade, a graça imerecida. Todos esses elementos são centrais no reino de Deus e precisam, de alguma forma, estimular a nossa caminhada, estimular a nossa convivência enquanto cristãos e cristãs. Esse texto, então, tem esses dois momentos. E o versículo 11 serve, então, de ponte, mas também serve para condensar todo esse conteúdo. O versículo 11 diz assim: pois todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. A mensagem é clara, a mensagem é bem simples. A gente pode então aqui já caminhar para o encerramento desse momento. É preciso saber que não cabe a nós a exaltação própria. Não cabe ao cristão e à cristã buscar a exaltação pessoal. A gente deve, pelo contrário, entender que a lógica do reino é a lógica do serviço. A lógica do reino é a lógica de assumir o menor papel. Nós devemos nos apequenar diante dos outros, não no sentido de nos menosprezarmos. A gente não precisa, a gente às vezes fala de humildade, as pessoas já pensam em ser inferior, ser desprezado. Não é sobre isso. É sobre conseguir entender que assumir o último lugar num banquete não é problema algum, porque a honra que nós ansiamos não é a mesma honra que as pessoas buscam. A honra que o seguidor e a seguidora de Cristo devem esperar é a honra que vem de Deus, é a honra que vem de Cristo, é a honra que virá na ressurreição. Então, é muito importante a gente entender que a questão da humildade cristã é uma questão central para a nossa vida e para o nosso serviço. Os cristãos no mundo inteiro, durante todo o crescimento da igreja cristã, entenderam e vivenciaram essa experiência de praticar a humildade, de viver a humildade. Uma coisa clara para nós, enquanto cristãos e cristãs, é entender que Jesus é um modelo. Jesus, enquanto Deus, se tornou ser humano, se tornou carne para poder sofrer em nosso lugar. A lógica do sacrifício de Jesus nos oferece uma lógica para a nossa vida, um modelo para a nossa caminhada, que é o de entender que somos e devemos ser humildes no nosso relacionamento com os outros, de servir aos outros, de entender que tudo o que fazemos e pensamos deve passar pela gratuidade, pela hospitalidade, pelo serviço e pela graça. Nós não devemos escolher os melhores, os que têm mais posses. Nós devemos escolher os que precisam de cuidado. Eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, a experimentar durante esse tempo de crise o exercício da humildade, o exercício da gratuidade, o exercício da hospitalidade. Eu sei que esses elementos são tanto quanto estranhos para a gente falar pensando no isolamento social. Como que eu vou receber alguém em casa? Como que eu vou ser hospitaleiro com alguém? A hospitalidade não está só ligado a receber na sua casa, mas também a saber acolher, saber receber. A gratuidade está ligada com aquele momento em que a gente consegue então dispensar sobre a vida das pessoas algo que vai beneficiá-las não somente financeiro, não somente na questão do alimento, mas também no relacionamento, na questão da emoção. A gente precisa saber cuidar uns dos outros
e oferecer isso para as pessoas. Esse é o grande desafio da igreja, esse é o grande desafio que a gente tem enfrentado nesse tempo, de saber exercer a nossa vida enquanto cristão numa situação como essa. Então eu quero te convidar a assumir esse compromisso e a orar junto comigo. Pai, muito obrigado por esse tempo, por essa oportunidade de compartilhar com os nossos irmãos e irmãs um pouco da sua palavra. Nos ajuda a viver enquanto cristãos e cristãs nesse tempo e a exercer a humildade, a hospitalidade e a gratuidade, aspectos importantes para o seu reino e que compõem a nossa vida enquanto cristãos e cristãs. Alimenta a nossa esperança, alimenta a nossa fé nesse tempo e nos ajuda a ser igreja com o seu auxílio e com o seu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, meu irmão, minha irmã. Nos vemos no culto à noite, lá nos comentários. Fica com Deus.